A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade, matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-las no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houver os sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas nas lives durante segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo e de que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas.
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito aos seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. E muita atenção, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas, dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil, pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor, Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. Como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. Então lembre-se de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimo abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E muita atenção, todos que querem o Senhor Jesus falando ao seu coração todos os dias. Acompanhe a reprise das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteada quais delas serão transmitidas novamente no sábado e domingo, no mesmo horário de sempre de nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra em seu coração. Glórias ao nosso Senhor Deus, abençoados. Agora irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38.
E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos dar início aqui às nossas orações. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live, da tua igreja virtual, @IG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos estar fazendo uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo de verdade que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos entre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo. Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E abençoados, agora escolha um número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos dar início ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor possa falar ao seu coração. E o rebanho sorteado é o rebanho de número 4, pá, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos ao sorteio do livro. O livro sorteado é o livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. O livro de Obadias contém 21 versículos, que diz assim: os pecados e os castigos de Edom. Versículo 1, 2, 3 e 4. Visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos e levantemos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se te remontares como aiga, e pusere teu ninho entre as estrelas, de lá te derribarei, diz o Senhor. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e 13 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Atos, 28 capítulos. Livro de Atos. E o capítulo sorteado é o capítulo 21 do livro de Atos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 21 contém 40 versículos, que diz assim: Paulo chega a Tiro. Versículo 7, 8, 9 e 10. Quando nós concluímos a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando o dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Agabo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6 par, rebanho de número 5 ímpar. Livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther. Livro de Esther. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Esther. Capítulo 3 contém 15 versículos, que diz assim: Amã pretende matar todos os judeus. Versículos 7, 8, 9 e 10. No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou por sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o do 10º, que é o mês do Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pisarei 10 mil talentos de prata para que entre no tesouro do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Amã, filho de Amedata, Agogita, adversário dos judeus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2 par e de número 1 ímpar. E o livro sorteado é o livro de João, 21 capítulos. Livro de João. Livro de João. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e interagir para mais honra do nosso Senhor Deus. Capítulo 12 do livro de João. Capítulo 12 contém
50 versículos, que diz assim: alguns gregos desejam ver Jesus. Versículo 20, 21, 22 e 23. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiam a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe, pois, foi dizê-los a André, e André, Filipe, o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 16 par e 15 ímpar. Livro sorteado. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. 1 Coríntios. Vamos ao sorteio. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 15 contém 58 versículos, que diz assim: a ressurreição em relação à vida prática. Versículo 29, 30, 31 e 32. Doutra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora, dia a dia, morro, eu o protesto. Irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Efésio, com feras, que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados, glórias ao nosso Senhor. Agora iremos apresentar uma mensagem da filha do nosso sacerdote e apóstolo, que explicou com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou R$1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto,
Participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor. Agora, abençoados, eu irei ler para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias. Muita atenção. Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações é mentira para receber 200 milhões de reais em dinheiro. Primeira, prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a política não é o ministério do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Segunda, prove para nós na Bíblia Sagrada que quem é do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pode não votar em um político nas eleições, mesmo estando apto para votar, e receba 200 milhões de reais. Terceira, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que a política não é do Senhor Deus e receba 200 milhões de reais. Quarta, prove para nós na Bíblia Sagrada que um filho do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não faz o que está escrito para ser feito e propositalmente não vota em um político, mesmo estando apto para votar, e ainda assim as suas orações serão ouvidas. Examine em João 9,31 e receba 200 milhões de reais. Quinta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não tinha discípulos políticos e receba 200 milhões de reais. Sexta, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que é permitido quem crê no Senhor Jesus não pagar o imposto ao político e ainda assim vai estar cumprindo os mandamentos do Senhor Jesus, o Cristo, e recebendo as boas promessas e receba 200 milhões de reais. Sétima, prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que o Senhor Jesus, o Cristo, não teve nenhum benefício do dinheiro e nem da autoridade política e receba 200 milhões de reais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos agora estar fazendo uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 5. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo, das Escrituras Sagradas. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira do seu forte exército que está ligado agora conosco, nesta live da tua igreja virtual, @IG1-318-37300, e eles sejam fortificados para combater o bom combate, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito, em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, no meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui agora ao sorteio dos rebanhos dos guerreiros do Exército do Senhor Jesus o Cristo. Escolha o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Livro sorteado de Apocalipse, 22 capítulos. Livro de Apocalipse. E o capítulo sorteado é o capítulo 18 do livro de Apocalipse. Capítulo 18 contém 24 versículos, que diz assim: os lamentos dos admiradores de Babilônia, versículo 9, 10, 11 e 12. Ora, chorarão e se lamentarão sobre elas os reis da terra,
que com ela se prostituíram e viveram em luxúria quando virem fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo, e sobre ela choraram e pranteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata e toda espécie de madeira odorífera. Todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira, preciosíssimos de bronze, de ferro e de mármore. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 10 par e 9 ímpar. Rebanho de número 10 par. Vamos aqui ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos. Livro de Marcos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Marcos. Capítulo 5 do livro de Marcos. Capítulo 5 contém 43 versículos, que diz assim: a cura do endemoniado Geraseno. Versículo 1, 2, 3 e 4. Entretemos, chegamos à outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho do número 18 par e 17 ímpar. Livro sorteado de Amós, 9 capítulos. Livro de Amós. Livro de Amós. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Amós. Capítulo 2 do livro de Amós. Capítulo 2 contém 16 versículos, que diz assim: ameaça contra Israel. Versículo 11, 12, 13 e 14. Dentre dos vossos filhos sustentei profetas, e dentre dos vossos jovens nazireus. Não é isto assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos narizeus, desde a bebê, vinho, e aos profetas ordenaste, dizendo: não profetizeis. Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós, como oscila um carro carregado de feixes. De nada valerá a fuga ao ágil. É forte, não usará a sua força, nem o valente salvará a sua vida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8 par e de número 7 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos, que diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui agora ao último rebanho. Rebanho de número 20
par e 19 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Zacarias, 14 capítulos. Livro de Zacarias. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Zacarias. Capítulo 11 do livro de Zacarias. Contém 17 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Abre o Líbano as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei o carvalho de Baçã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o branido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Glórias ao nosso Senhor. Abençoados. Agora iremos apresentar uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais e canais estão apresentando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Muita atenção, basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção, você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção, é necessário você se ajuntar conosco nas 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36, 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é o discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção. Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele, como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, Lucas capítulo 24, versículo 48, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10, Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção.
Os erros estão de 1 a 10, para os que foram libertos. Mas para os que não foram libertos, são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Glórias ao nosso Senhor. Agora vamos fazer uma oração para dar continuidade ao sorteio do livro da Bíblia Sagrada. Oração de número 9. Perdão. Poderoso Senhor, Deus forte e verdadeiro, eu peço ao Senhor que todas essas vidas dos fiéis seguidores ou inscritos, membros ou ofertantes desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, sejam bem protegidas, renovadas e libertas, através dessa ministração da Tua palavra, para receberem suas bênçãos e abundâncias, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo, é o que eu peço, já lhe agradeço, glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Abençoados, agora mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Vamos aqui ao sorteio dos livros. Mentalize o número aí de 1 a 20. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Livro de Êxodo. Êxodo, 40 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 24 do livro de Êxodo. Capítulo 24. Capítulo 24 contém 18 versículos, que diz assim: Moisés e os anciões sobem novamente ao monte. Versículo 12, 13, 14 e 15. Então disse o Senhor a Moisés: sobe a mim ao monte e fica lá, dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciões: esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Hur ficam conosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um rebanho, um livro, perdão. Livro de 1 Timóteo, 6 capítulos. Livro de 1 Timóteo. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo 6 do livro de 1 Timóteo. Capítulo 6 contém 21 versículos, que diz assim, no versículo 3, 4, 5 e 6. Os falsos mestres e os perigos da riquezas. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as suas sãs palavras do nosso Senhor Jesus ou Cristo, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas de mania por questão e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Jó, 42 capítulos. Livro de Jó. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Jó.
capítulo 26 do livro de Jó. Capítulo 26 do livro de Jó contém 14 versículos, que diz assim: Jó afirma a soberania do Senhor Deus. Versículo 4, 5, 6 e 7. Com a ajuda de quem proferes tais palavras e de quem é o Espírito que fala em ti, as almas dos mortos tremem debaixo das águas com seus habitantes. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. Ele estende o norte sobre o vazio e faz parar a terra sobre o vazio. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Juízes, 21 capítulos. Livro de Juízes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo sorteado do livro de Juízes, capítulo 15 do livro de Juízes. Capítulo 15 contém 20 versículos, que diz assim: Sansão põe fogo às searas dos filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Passando algum tempo nos dias da ceifa do trigo, Sansão, levando um cabrito, foi visitar sua mulher, pois dizia: entrarei na câmara de minha mulher. Porém o pai dela não o deixou entrar. E lhe disse: por certo, pensava eu de que todo o aborrecias, de sorte que a dei ao teu companheiro, porém não é mais formosa do que ela, a irmã, que é mais nova, tomando-a, pois, em seu lugar. Então Sansão lhe respondeu: desta feita sou inocente com os filisteus, quando lhes fizer algum mal. E saiu e tomou 300 raposas, e tomando fachos, as virou cauda com cauda, e lhes atoou um facho no meio delas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro sorteado, livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo de número 13 do livro de Lucas. Capítulo 13 do livro de Lucas, que contém 35 versículos, que diz assim: Parábola do grão de mostarda, versículo 18, 19, 20 e 21. E dizia o que é semelhante ao reino de Deus, e que a compararei, é semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e às vezes do céu aninharam-se nos teus ramos. Disse mais: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Não se esqueçam de mentalizar um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação no final desta live. E o livro sorteado é o livro de Salmos, 150 capítulos. Livro de Salmos. Livro de Salmos. Então, sorteio no capítulo do livro de Salmos. Capítulo 147 do livro de Salmos. Capítulo 147 do livro de Salmos contém 20 versículos, que diz assim: Louvor ao Deus Todo-Poderoso, versículo 1, 2, 3 e 4. Louvai ao Senhor, porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus. Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de corações quebrantados e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-a todas pelo seu nome. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. Vamos aqui a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos.
Tiago. Livro de Tiago. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Tiago. Capítulo 4 contém 17 versículos, que diz assim: a origem das contendas. Versículo 1, 2, 3 e 4. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais a inveja e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjastes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constituiu-se inimigo de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um livro. O livro é o livro de 1 Pedro, 5 capítulos. 1 Pedro. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro. Capítulo 1 do livro de 1 Pedro contém 25 versículos, que diz assim: a santidade na vida. Versículo 13, 14, 15 e 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus o Cristo. Como os filhos da obediência, vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Miqueias, 7 capítulos. Livro de Miqueias. Vamos ao sorteio do capítulo. Capítulo 5 do livro de Miqueias. Capítulo 5 contém 15 versículos, que diz assim: o nascimento do Messias e o seu reinado. Versículo 9, 10, 11 e 12. A tua mão se exaltará sobre os teus adversários, e todos os seus inimigos serão eliminados. E sucederá naquele dia, diz o Senhor, que eu eliminarei do meio de ti os teus cavalos e destruirei os teus carros de guerra. Destruirei a cidade da tua terra e deixarei abaixo todas as tuas fortalezas. Eliminarei as feitiçarias das tuas mãos e não terás adivinhadores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. E é o livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio. Capítulo 18 do livro de 2 Samuel. Capítulo 18 contém 33 versículos, que diz assim. Versículo 1, 2, 3 e 4. Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitões de 1000 e capitões de 100. Davi enviou o povo um terço sobre o comando de Joabe, outro terço sobre Abisai, filho de Zeruia, irmão de Joabe, e o outro terço sobre o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda se metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que na cidade nós preste socorro. Tomou-lhes Davi: o que vos agradar, isto farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu, e centenas e a milhares. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Lembrando a todos vocês que, por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos
Mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos agora aqui ao sorteio dos números. Mentalize aí um número de 1 a 20 para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com o livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Vamos agora ao sorteio. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1. Número 10, Atos, capítulo 21. Número 15, Esther, capítulo 3. Número 18, João, capítulo 12. Número 19, 1 Coríntios, capítulo 15. Número 16, Apocalipse, capítulo 18. Número 13, Marcos, capítulo 5. Número 14, Amós, capítulo 2. Número 9, Jonas, capítulo 1. Número 17, Zacarias, capítulo 11. Número 1, Êxodo, capítulo 24. Número 6, 1 Timóteo, capítulo 6. Número 8, Jó, capítulo 26. Número 4, Juízes, capítulo 15. Número 7, Lucas, capítulo 13. Número 20, Salmos, capítulo 147. Número 3, Tiago, capítulo 4. Número 12, 1 Pedro, capítulo 1. Número 2, Miqueias, capítulo 5. E por último, número 11, 2 Samuel, capítulo 18. Glórias ao nosso Senhor Deus. E muita atenção, você que quer reconhecer ao Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida. Declare aqui embaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu, diga seu nome. Confesso e reconheço o Senhor Jesus, o Cristo, como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelho com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, nos versículos 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu te entrego a ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde você estiver. E muita atenção nos benefícios e a importância em você ser seguidor, inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. E receber orações, instruções, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir,
calçar secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual, religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Pois elas, glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos e que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Agradeço imensamente a presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, nesta live. Agradeço a presença do Espírito Santo de verdade, do nosso Senhor, o Todo-Poderoso. E agradeço também imensamente a presença de cada um de vocês aqui nesta live, que ficaram e permaneceram comigo durante e até o final. Glórias ao nosso Senhor. Que todos possam ser muitíssimos abençoados. E não se esqueçam de curtir, compartilhar essa nossa live, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e aguardo vocês na próxima live. Fiquem todos na paz. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença.